pessoal da turma 71. Espero que os vídeos estejam ajudando vocês aí a avançar nos estudos de história. Essa semana, então, vamos continuar ali com as explicações do capítulo 2. Eu dividi ele em 3 partes, tá? Que basicamente são as divisões da apostila. A gente tem conteúdo, atividade, conteúdo, atividade, conteúdo, atividade, então 3 partes. E então a gente vamos ver agora ali a parte 2, né, que se inicia na página 296, e aí na semana que vem envio, então, a última parte das explicações. Claro que também, depois que a gente vê todas todo o capítulo, né, eu vou também estar mandando para vocês um vídeo para corrigir as atividades, certo? Já que eu não tenho como corrigir individualmente, então, vou enviar um vídeo explicando no final, porque daí a gente consegue corrigir todas as atividades que foram passadas sobre esse capítulo e também fazer uma espécie de revisão, tá? Então, aguardem que adiante vai sair a correção das atividades também. Afora um outro trabalhinho que eu vou estar enviando sobre esse capítulo nas próximas semanas também, tá? No último vídeo, a gente falou bastante sobre a questão da diversidade de povos, né, de organizações sociais, políticas e econômicas que a gente encontra na África, tanto aí na Idade Média, que é o período que a gente está estudando, como atualmente, né? A gente pode, assim, fazer uma comparação com a África e uma colcha de retalhos, só que, na verdade, a África seria 1000 colchas de retalhos dentro de uma colcha, para vocês entenderem essa diversidade. Mas agora a gente vai começar a ver alguns reinos e impérios específicos, né? A gente estudou no último vídeo que se encontrava, aliás, lá na África, desde grandes impérios muito bem organizados e complexos, até pequenos agrupamentos, né, e aldeias aí de determinadas etnias. Então, era muito plural. A gente vai ver especificamente aqueles povos que mais se destacaram. O que acontece, gente? Nós não temos muito, assim, fontes sobre esses povos, fontes históricas, né? Lembra que a gente estudou isso aí lá no 6º ano. Então, não se tem muito registro de como que esses povos eles viviam. Então, a gente sabe muito pouco sobre essa galera aí que a gente vai estar estudando, né, na sequência. Hoje a gente vai ver 2 povos, né, específicos, que é o Reino de Gana e o Império de Mali. E na próxima aula a gente vai ver aí alguns outros que também se destacaram, tá? E especificamente sobre o Reino de Gana, a gente está vendo aqui na tela, né, o mapa de uma parte da África e aquele círculo ali, né, mais escurinho, que é justamente a localização desse reino de Gana. Então, é ali entre os rios Níger e Senegal, numa região bem ali próxima, né, no deserto do Saara, e que é então onde esse reino vai se desenvolver, mais a oeste, né, do continente, e aí nessa região do deserto mesmo. O que acontece, tá? Esse reino de Gana, ele surge a partir da união das etnias soninquês, tá? Só que tem várias etnias que viviam ali. Só que esses aí, das soninquês, vão se destacar, vão ser mais fortes que as outras e vão colocar esse pessoal sobre o seu domínio, tá? Esse reino, ele não tinha, assim, um caráter expansionista, tá, pessoal? Basicamente, ele não visava anexar outros territórios, como a gente vai ver que, por exemplo, o Império de Mali, e por isso que se chama Império, teve. O Reino de Gana, ele fica mesmo aí nessa região e no domínio dessas outras etnias. Esse reino, ele vai ser muito rico, tá? Principalmente porque nessa região é uma região onde tinha muitas minas de ouro, então a extração do ouro é algo muito significativo aí nessa sociedade, que eles usavam tanto para
como moeda, mas também para fazer produtos, né, de modo geral. E além do ouro, que era realmente muito significativo, a gente também vai ter a cobrança de impostos sobre essas etnias que foram dominadas, e também o comércio é uma atividade muito importante. Isso eu acho que a gente já tinha falado ali um pouquinho antes, né, na última aula, sobre como que esses povos da África eles vão estar em contato com vários outros, né, da própria África e em relação à Ásia, ao Oriente Médio também, tá? A capital desse reino é Kobe Saleh, ela tá ali também marcada no mapa, né? Essa capital ela era enorme, tá, gente? Ela chegou a ter aí entre 15 a 20 mil habitantes, então ela era realmente bem significativa, tá? Tinha outras cidades também importantes, acho que também estão ali no mapa, mas Kobe Saleh era a capital. Outra coisa também que é relevante de saber, mas que não está aí na apostila de vocês, é por que esse reino ele tem esse nome, o Reino de Gana. Na verdade, esse povo ele não se chamava dessa forma, tá? Isso foi coisa que os historiadores nomearam depois. Gana faz referência ao chefe guerreiro, tá? Que eram, né, os governantes aí desse reino, certo? Inicialmente ali o cara do Soniquês, não vou lembrar o nome dele, e depois os outros que foram lhe sucedendo, né, na posição de rei, tá? E Gana também, a referência, né, ao guerreiro, porque esse líder, ele tinha conquistado aí essas pessoas, aliás, não de uma forma pacífica, né, mas de uma forma realmente combativa. Em relação à economia, então eu já tinha falado para vocês sobre a importância da extração do ouro, mas também eles vão ter uma base aí na agropecuária, né, gente? É necessário, e aí vocês imaginem que aqueles rios onde eles estão vão ser bem importantes, né, para que eles pudessem plantar os seus alimentos, e o comércio. Claro que também ali a gente falou da cobrança de impostos sobre os povos dominados, mas essas atividades aí são as principais. O ouro, então, ele era muito abundante, né? Se tem relatos de que até os cachorros lá que ficavam de guarda do Palácio do Gana eram, né, as coleiras eram de ouro, então para vocês terem uma ideia. E para produzir aí joias e armas que vão ser utilizados para o comércio, um comércio principalmente com os árabes, tá? Os árabes é o pessoal que nessa época está divulgando a religião do islamismo lá pela África. Eles vêm do Oriente Médio, ali numa região da Ásia, mais próxima à África, e eles fazem várias caravanas, ou também esses africanos fazem caravanas para lá. Então as trocas comerciais são riquíssimas, e isso faz com que o islamismo, né, que a gente vê que é uma religião que vai ter bastante difusão ali no continente africano. Então esse comércio ele basicamente se dava na troca do ouro por produtos, tecidos e especiarias, né, artigos de luxo que esses árabes levavam para essa região e que então faziam a troca, tá? O sal, gente, também é um artigo bem comercializado, o marfim também, que tem bastante valor, né? Hoje o sal para nós é algo bem baratinho aí no mercado, mas nessa época ele era um artigo bem valioso. Vários povos, né, além de Gana, vão se dedicar ao seu comércio, inclusive. E esse Gana, tá, gente, que é o todo poderoso aí que domina essa galera daquela região, ele vai ter a seu dispor um grande número de servidores, um grande número de funcionários públicos, vamos colocar dessa forma assim para vocês entenderem. Então ele vai ter pessoas que vão trabalhar na fiscalização, né, da cobrança de impostos, o controle da justiça, né, que vai estabelecer dentro dos seus domínios o que é certo, o que é errado, administrar o dinheiro, e também as atividades do palácio, né? As atividades cotidianas, como ali a questão de cozinhar, lavar, atender, enfim, que aí é para o luxo, né,
do governante da sua família. E também vai ter um exército numeroso, um exército bem organizado, né? Embora não se tenha aquela intenção, como eu falei para vocês, de expandir o território. Por isso que é um reino e não um império. Quando é império, a gente quer dominar outros territórios. Quando é reino, a gente fica só no nosso mesmo. Então, apesar disso, o exército ele também vai ser bem significativo, tá? Uma outra coisa importante sobre esse povo é que, como não se tinha uma preocupação exatamente em conquistar territórios, o Gana ele queria mesmo era manter o maior número de pessoas ligadas a ele, né? Então, não importava o território que ele dominava, mas sim a quantidade de pessoas que ele tinha à sua disposição, ele pagando impostos, né? Ele devendo obediência. Então, isso eram as coisas mais importantes, né? Inclusive a questão dos casamentos, para ele manter esse controle. Isso eu também falei na última aula para vocês, né? Sobre a importância dos laços familiares. E isso no reino de Gana é mais significativo do que nos outros, tá? Basicamente, sobre Gana é isso, tá, gente? Ainda coloquei mais informações do que a apostila trouxe. Outra função, eles eram politeístas, tá? O islamismo vai começar a chegar nessa região aí com os árabes, né? Como eu acabei de falar, mas o pessoal de Gana, os soninquês, eles são politeístas, então eles têm essas crenças aí relacionadas, né, aos fenômenos da natureza, eles também faziam sacrifícios, né, humanos, enfim. Mais adiante, a gente vai ver agora no Império de Mali que vai haver uma mudança aí religiosa nessa região. Sobre o Império de Mali, então, o livro começa a falar ali na página 297, tá? Se vocês observarem a localização desse império, vocês vão ver que é basicamente a mesma do Império, aliás, do Reino de Gana. E isso, pessoal, se explica pelo fato de que o Império de Mali dominou o território de Gana, tá? Na verdade, quando o Império de Mali ele começa a se formar, né, que a gente vai ver ali que tem o nome começa com o cara chamado Sundiata Keita, tá? Ele vai, na verdade, o reino de Gana já estava bem ruim, assim, já estavam bem fragilizados, bem enfraquecidos, por inúmeras razões internas, né, que a gente não vai adentrar. E aí vem esse Império de Mali aí, que se sobrepõe e acaba dominando toda aquela região de Gana e mais ainda um território. Percebam a diferença, né, gente? Não é reino, é Império de Mali. Porque diferente lá do que eu estava falando para vocês de Gana, que não tinha uma preocupação de expandir o território, o Império de Mali já vai ter, né? Então eles vão ter muito, assim, vão se dedicar muito a controlar outros territórios, né? Em dominar outros povos. Então essa aí é uma diferença bem significativa. Esse Império de Mali ele também foi o mais significativo, que mais se destacou assim desses reinos africanos da Idade Média. E vamos dizer que ele foi o mais poderoso dessa época. Uma coisa também importante é que os soberanos de Mali eles se chamavam Mansa. Né? Acabei de falar para vocês que os do reino de Gana se chamavam justamente Gana, por isso o nome do reino. Aqui a gente tem os soberanos se chamando de Mansa, tá? Inclusive o Sundiata Keita, que foi o que deu início ao Império de Mali, dominando todas aquelas regiões e diversas etnias, né? Aí do oeste, né? Da África. Ele vai ser o primeiro a receber esse título de Mansa, tá? Que tem a ver com uma questão sagrada, né? O significado aí da palavra. Esse Mansa, ele é muito poderoso, tá? Ou seja, ele controla as campanhas militares, porque a gente está interessado em dominar outros territórios. Os rituais religiosos, que a gente vai ver aí que vai ter uma mudança, né, de religião na história de Mali. E também as operações econômicas. Então, o cara é super controlador, assim, né? Ele vai estar comandando realmente, basicamente, todos os setores desse império. Em relação às atividades econômicas, o comércio vai ser muito significativo aqui no Império de Mali.
Ah, Sora, mas se eles dominaram o reino de Gana, eles estão na mesma região, aquela que tem ouro, né? Óbvio, o pensamento está correto, gente. Só que o que acontece? A essa altura, aquelas minas de ouro elas já estavam dando sinais de esgotamento, porque a gente sabe que o ouro ele não é infinito, né? Então, na verdade, eles não vão ter esse produto assim tão em abundância quanto o pessoal de Gana teve, tá? Então, o Mali vai se dedicar mais ao comércio. E fala, né, das caravanas comerciais que faziam as rotas transarianas. Transarianas é porque está transpassando o deserto do Saara. Então, novamente, a gente vai ter aí esses povos muito em contato comercial com os povos árabes, né? Principalmente os que são também muçulmanos, que é o que vai levar a gente no meio aí do caminho da história de Mali, que eles se convertam ao islamismo. Então, eles eram também politeístas inicialmente, né? Tinham crença em vários deuses e tal. E aí, com o contato com os árabes, eles vão se dedicar, vão se converter ao islamismo, que é uma religião monoteísta. Lembra que a gente estudou isso no 6º ano, da diferença do politeísmo para o monoteísmo. Politeísmo, vários deuses. Monoteísmo, um Deus só. No islamismo, seria até bom que vocês fossem se informar um pouquinho assim sobre essa religião. Até sou capaz de mandar um vídeo que explique o que é o islamismo, né? É uma religião monoteísta que surgiu entre os árabes, a partir de um cara chamado Maomé. O islamismo ele tem a crença num Deus só, que é Alá. Então tem várias questões bem importantes assim, que eu acho que seria interessante da gente saber. O islamismo também, gente, então ele vai chegar nesses povos da África. O pessoal de Gana ele não se converteu, tá? Isso inclusive os historiadores dizem que foi um dos motivos pelos quais esse povo entrou em declínio. Mas o Império de Mali ele vai se converter, tá? Ele vai se converter e vai inclusive iniciar ali em Mali. Isso é muito importante vocês gravarem aí, porque não está na apostila, sobre uma determinada cidade de Mali se tornar um centro intelectual e religioso do islamismo, que vai ser Tombuctu, tá? Inclusive no último vídeo eu até mostrei para vocês uma imagem de uma mesquita que tem até hoje lá nessa região da África, em Tombuctu, que é um templo religioso, né, do islamismo, que foi construído justamente nessa época pelo governante assim, que mais se destacou no Império Mali, que é o Mansa Musa, tá? A gente chama ele assim. Ele foi o mais poderoso assim, dos Mansas, por isso que ele se chama Mansa Musa. Foi ele que converteu e foi ele que começou a construção dessa mesquita lá. E além disso, também se conta, tá, que o Mansa Musa, além de fazer a conversão, ele fez uma viagem, né, até lá na Arábia. Ele foi em Meca, né, que é o centro religioso dos muçulmanos, e ele voltou de lá assim com vários intelectuais do islamismo para justamente trazer essa conhecimento sobre essa religião para o seu império, né? E aí se constrói aquela mesquita que eu mostrei para vocês no último vídeo, que também é a primeira imagem do capítulo de vocês. E além disso, várias universidades e centros, né, de estudo dessa religião. Então, muitos intelectuais do islamismo, eles foram, inclusive, estudar em Tombuctu, porque se tornou um lugar de referência, tá? Então, percebam que essa religião chegou lá a partir do comércio, mas depois acabou se expandindo, né, no Império de Mali a partir do Mansa Musa, tá? E ali o comércio, acho que eu acabei me empolgando falando do islamismo e acabei não pontuando com vocês, né, sobre os produtos que eram comercializados com os árabes, que é o ouro, o cobre, o marfim, tecidos e o noz de cola. O noz de cola é um fruto, tá, gente? Basicamente que tem bastante cafeína, tá? Se vocês pesquisarem aí, vai aparecer alguma imagem. Parece uma noz, assim, né? Que o pessoal lá da África comercializava bastante, tá? Basicamente é isso, tá, gente?
sobre esses dois reinos aí, aliás, o reino e o império. Espero que vocês tenham percebido, assim, as informações que eu passei que não estão na apostila, mas que são muito importantes, né, pra gente, e que vocês tenham feito as anotações e marcado, né, porque é uma situação que não é a ideal, né, o ideal é a gente estar conversando na sala de aula, mas como a gente pode estar encaminhando as aulas sem perder um pouquinho da explicação da prof, né? Afinal de contas, é mais difícil de ler ali sozinho e tal, a apostila é um pouco superficial, então é necessário essa explicação, ainda que seja à distância. Mas torço, né, para que logo tudo isso passe e que a gente possa voltar à nossa normalidade. Qualquer dúvida, vocês, por favor, entrem em contato. A gente segue em comunicação pelo WhatsApp, tá? Enfim, uma boa semana e bons estudos aí para todos e todas.